Saudamos a todos com a paz de Jesus. É uma alegria podermos rever vocês. Estivemos este final de semana lá em Connecticut, em Bridgeport, onde tivemos uma vigília com o título de Reencontro. Foi uma bênção do Senhor. E hoje estamos aqui de volta para continuarmos o estudo do livro Eventos Finais. Hoje o capítulo 2, ok? Os sinais de que Cristo voltará em breve. Esse é o capítulo 2. Antes de abrirmos a palavra de Deus e começarmos, vamos mais uma vez orar. Vamos mais uma vez buscar a presença do Espírito Santo entre nós aqui. Oremos. Pai Santo, como filhos e como igreja, estamos reunidos na Tua presença. Te adoramos porque o Senhor merece. O Senhor é Deus, único digno de adoração. Estamos na Tua presença invocando que o Espírito Santo prometido por Jesus esteja aqui entre nós. E que o Senhor abra nossa mente e deixe derramar luz do céu sobre todos os que com sinceridade querem entender os sinais da volta de Jesus. Fica conosco agora, Pai. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, o segundo capítulo de Eventos Finais, que fala sobre os sinais de que Cristo voltará em breve, ele se concentra aqui no capítulo 24 de Mateus. Este capítulo de Mateus é especificamente escatológico. O capítulo 24 de Mateus nós podemos chamar de o Apocalipse dentro do Evangelho. Por que o Apocalipse dentro do Evangelho? Porque todo ele está voltado para os sinais da volta de Jesus para os nossos dias, começando com Jerusalém, e ele se estende então até o tempo do fim, que é o tempo em que estamos vivendo. Então deixe a sua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 24, e vamos ler o primeiro parágrafo do capítulo 2 de Eventos Finais, que começa falando assim: Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo de 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. Vamos repetir este texto, esta frase? Todo o capítulo 24 de Mateus. Então, voltando agora os olhos para a Bíblia. Capítulo 24, verso 1, vai até o verso 51. Estão vendo? Do capítulo 24, verso 1 até o verso 51, Deus está falando através da sua serva. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão, que virão antes deste evento. Que evento? A volta de Jesus. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Deus usa Jerusalém para representar a destruição de Jerusalém, para representar a destruição do mundo no tempo do fim. Deus usa o seu povo sendo perseguido no tempo de Jerusalém e sendo protegido por Deus no tempo de Jerusalém, quando foi destruída. Nenhum cristão foi destruído na destruição de Jerusalém. Todos eles escaparam com vida, para mostrar que também no tempo do fim, o povo de Deus será condenado, será decretada a morte deles, mas nenhum morrerá, porque Deus preservará a vida deles. A destruição de Jerusalém é um sinal da destruição final. Todo o capítulo 24 diz respeito aos acontecimentos que precederão a segunda vinda do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. E continua o parágrafo dizendo: Cristo no Monte das Oliveiras enumerou os juízos terríveis que deviam preceder a sua volta. Disse ele: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Quando vocês leem aqui em Mateus capítulo 24, vamos ler aqui, capítulo 24 e o verso 6. Ouvireis de guerras,
e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras não estão dizendo que Jesus está vindo. Não é o fim ainda. São sinais do fim. Mas ainda vai demorar um tempinho até Jesus voltar. Por isso o verso que segue diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos. Todos esses sinais de guerras, nação levantando-se contra nação, terremotos, fomes e pestes, tudo isso são sinais. Mas sinais que indicam o quê? Verso 8. Todas estas coisas, verso 8, são o princípio das dores. Não é o parto ainda, porque a maior dor é no parto. Mas quando começam as contrações, é o princípio das dores, até chegar ao parto. A volta de Jesus Cristo acontecerá, mas antes da volta de Jesus vão ocorrer vários desses sinais mencionados por Jesus. No parágrafo seguinte diz assim: ao fim da grande perseguição papal, declarou Jesus que o sol se escureceria e a lua não daria a sua luz. Onde está isso? Mateus capítulo 24, verso 29. Capítulo 24 de Mateus e o verso 29. Vamos ler lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, Deus está falando através da sua serva que aquela grande perseguição que durou 1260 anos, a supremacia papal da Idade Média, que começou em 538 e acabou em 1798, foram 1260 anos de perseguição de supremacia papal, onde milhões de mártires deram sua vida por amor a Jesus. Então, aqui está sendo feita uma aplicação de que depois da perseguição papal, que acabou em 1798, viria o quê? O escurecimento do sol, da lua e as estrelas, né, cairiam. E ele disse ainda: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Cristo deu sinais da sua vinda. Declarou que podemos reconhecer quando isso estiver para ocorrer. Vamos repetir esta frase? Jesus declarou que nós podemos reconhecer, nós podemos saber quando estiver próxima a sua volta. Diferente do que muitos pensam, que não dá para saber o tempo da volta de Jesus, diferente do que muitos pensam, maioria assustadora da igreja pensa que não dá para saber. Mas aqui está sendo dito o quê? Cristo, Deus, deu sinais da sua vinda, declarou que podemos reconhecer quando isso estiver para ocorrer. A volta de Jesus será de surpresa, como um ladrão, mas para o ímpio, para os filhos de Deus, Deus não fará coisa alguma sem revelar seus planos, seus segredos aos seus servos, os profetas. Eles estarão preparados, assim como Noé estava preparado para a arca, para o dilúvio, assim como Ló estava preparado para sair de Sodoma e Gomorra, o povo de Deus também será avisado por Deus. Eles reconhecerão o tempo. Ele disse a respeito dos que veriam esses acontecimentos. Leiam comigo esta frase agora: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Volte os seus olhos agora para Mateus 24, 34. Depois que fala do sinal no sol, na lua, nas estrelas, ele fala da parábola da figueira. E aí no verso 34, leiam comigo, capítulo 24, verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, a geração que assistisse o escurecimento do sol, da lua, das estrelas, também veria a volta de Jesus. Agora nós queremos nos demorar um pouquinho aqui. Nós sabemos que o primeiro grande terremoto mencionado na profecia se refere ao primeiro de
de novembro de 1755, terremoto de Lisboa. Nós sabemos do escurecimento do sol mencionado aqui como sendo 19 de maio de 1780. E na noite que se seguiu, para o dia 20, a lua apareceu em cor de sangue. Nós sabemos que a grande queda de estrelas ocorreu no dia 11 ou 13, não é? De novembro de 1833. Foram a sequência desses sinais. Agora, queridos, todos esses sinais foram sequência para um grande acontecimento, o maior, que aconteceria no dia 22 de outubro de 1844. E este grande acontecimento, que ocorreria no dia 22 de outubro de 1844, foi pregado pelo movimento adventista milerita, do qual faziam parte os nossos pioneiros adventistas, faziam parte do movimento adventista milerita, que precedeu o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todos eles acreditavam sinceramente que 22 de outubro de 1844 seria então a volta de Jesus. E foi o tempo da grande decepção, porque Jesus não voltou. Mas eles estavam anunciando, os pregadores, teólogos, pregadores estavam anunciando que estes sinais estavam mostrando a sequência dos acontecimentos que precederiam a volta de Jesus, 22 de outubro de 1844. Uma vez que não ocorreu a volta de Jesus em outubro de 1844, porque o acontecimento não era aquele. O acontecimento profético que ocorreria no dia 22 de outubro de 1844, conforme a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isto é, no final dos 2.300 anos, exatamente no 22 de outubro de 1844, Jesus não veio à terra, ele veio ao ancião de dias, como diz em Daniel capítulo 7, verso 13. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e o verso 13. Daniel capítulo 7 e o verso 13. Aqui nós lemos. Vamos ler. Capítulo 7 e o verso 13 de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esse texto foi interpretado como sendo a volta de Jesus, em outubro de 1844. Mas depois da decepção eles entenderam que não era a volta de Jesus. Aqui fala do filho do homem vindo não à terra, fala do filho do homem vindo ao ancião de dias. Para que Jesus Cristo entraria no lugar santíssimo, na presença do Pai, que é o ancião de dias, assentado sobre o trono, para iniciar o juízo celestial? Para iniciar o juízo, mencionado aqui no capítulo 7, verso 9. O evento para o qual Jesus entrou na presença do Pai está especificamente declarado no capítulo 7, verso 9. Eis, continuei eu olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. O evento aqui não era a volta de Jesus, mas era o início do juízo. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, é uma profecia que mostra o início da purificação do santuário celestial, em 1844, que é o juízo celestial. O grande dia do juízo celestial começou nesta data. Portanto, irmãos, se o evento maior, 22 de outubro de 1844, não seria a volta de Jesus, e sim o início do juízo celestial, então o terremoto de Lisboa em 1755, e o escurecimento do sol em 1780, e também a queda das estrelas em 1833, não estavam diretamente anunciando a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, mas estavam diretamente ligados ao grande acontecimento que ocorreria em 1844. Correto? Sinais da volta de Jesus? Também. Mas mais diretamente ligado ao início do juízo celestial. Então, quando nós falamos que aqueles sinais no sol, na lua, nas estrelas, de 1755, de 1780 e de 1833, são sinais da segunda vinda de Jesus,
nós estamos falando que é correto, mas existe uma verdade maior do que esta, de que aqueles sinais estavam anunciando a chegada de algo que estava bem à frente deles, o juízo celestial em 1844. Agora, queridos, como o capítulo 24 de Mateus, voltando agora para o capítulo 24 de Mateus, como esse capítulo 24, Deus está dizendo que Ele todo é uma profecia. Vocês leem aí o capítulo, abram no capítulo 24 e vamos ler aquela frase que está lá na terceira linha do primeiro parágrafo, na terceira linha do primeiro parágrafo do capítulo 2 de eventos finais, diz: todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento, a volta de Jesus. Então nós temos que entender que os sinais no sol, na lua, nas estrelas são sinais também da volta de Jesus. 8 vezes na Bíblia são mencionados os sinais no sol, na lua, nas estrelas. 8 vezes. 2 vezes no Antigo Testamento, 3 vezes nos Evangelhos, 1 vez em Atos capítulo 2 e a última vez em Apocalipse capítulo 6. Nós poderíamos dizer que as 8 vezes que a Bíblia menciona os sinais no sol, na lua, nas estrelas, se refere a um só acontecimento. Não podemos. Deus não falaria 8 vezes, repetindo 8 vezes, se fosse só num contexto. Por isso que quando nós estudamos o capítulo 24 de Mateus, temos que entender que o capítulo 24 de Mateus tem duplo sentido. Fala dos sinais da destruição de Jerusalém, mas fala também da volta de Jesus. Fala dos sinais no sol, na lua, nas estrelas, anunciando a chegada do juízo celestial em 1844, sim, mas fala também dos sinais no sol, na lua, nas estrelas, que anunciarão a chegada de Jesus e o iniciamento do juízo dos vivos. Em 1844 começou o juízo dos mortos. O juízo dos vivos ainda não começou, mas vai começar. Tão logo o decreto dominical seja aprovado, tão logo comece o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. Então, queridos, Deus usará os sinais no sol, na lua, nas estrelas, para sacudir a terra, para abalar a terra, para despertar a curiosidade no povo, para que eles queiram saber o que está acontecendo, quando perceberem um grande tremor de terra. Por isso que, quando nós lemos várias vezes, 8 vezes, nós temos que considerar o contexto. O contexto deve ser considerado para nós entendermos corretamente o texto. O contexto das 3 vezes mencionadas aqui nos Evangelhos e o contexto em que Apocalipse 6, verso 12 menciona. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 6, verso 12. Em Apocalipse capítulo 6, verso 12, é a última vez que menciona o sinal no sol, na lua, nas estrelas. Capítulo 6, verso 12 e 13. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu se retirou, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Se nós falarmos que isso já aconteceu anunciando a chegada do juízo dos mortos em 1844. E com relação à vinda de Jesus e o juízo dos vivos, ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Porque Jesus em Mateus 24, 34, Mateus 24, 34 diz o quê? Vamos ler Mateus 24, 34. Falando dos sinais no sol, na lua, nas estrelas, Jesus termina falando em Mateus 24, 34. Leiam comigo de novo, verso 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Todos os que assistiram o terremoto de Lisboa, escurecimento do sol e queda das estrelas, já morreram. Esta geração já passou. Mas Jesus está falando que existe uma geração que vai assistir, sinal no sol, na lua, nas estrelas, e não passará.
até que se cumpra o que está sendo dito aqui. No verso 29, os sinais do sol, na lua, nas estrelas. E no verso 30, o quê? A volta de Jesus. Então são contextos diferentes. Contextos diferentes. Quando nós entendemos que porque aconteceu lá em 1780 e 1833, nunca mais pode acontecer. Mas não é mencionado uma vez só na Bíblia. São mencionadas 8 vezes na Bíblia. E em contextos diferentes. Apocalipse é um contexto diferente da Idade Média. Em Apocalipse está falando exatamente no tempo do selamento do povo de Deus. Vão ocorrer esses sinais. No sol, na lua e nas estrelas. E será uma ajuda muito grande para quem quer pregar a verdade presente. Porque é uma ajuda vinda do céu. Porque os céus estarão sendo abalados. A terra está sendo abalada. E o povo estará desejoso de saber o que está acontecendo. Você só vai abrir a boca e falar o que está acontecendo. Está chegando o selamento do povo de Deus. Os que guardam o santo sábado do Senhor serão selados pelo selo do Deus vivo. E todos os que continuaram guardando o domingo vão receber o sinal da besta. Por isso milhões vão se converter num dia. Porque eles estarão alarmados. Eles estarão sendo alertados pelo céu e pela terra, pelos elementos da natureza. Os elementos da natureza anunciaram a morte de Jesus na cruz. Porque quando Jesus morreu, a natureza se revoltou. Houve um grande tremor de terra. E houve escurecimento do sol. Mas agora, antes de Jesus voltar, haverá de novo um grande tremor de terra. E o sol de novo vai escurecer. Será de grande bênção, de grande ajuda na pregação desta mensagem. Na primeira página do capítulo 2, vejam lá embaixo, onde diz sinais na terra. Vamos ler aqui. Jesus declarou: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. As nações estão agitadas, diz aqui. Tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos seres humanos está desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão a sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não tenham medo. O povo de Deus vai ver o grande tremor de terra, vai ver o escurecimento do sol, queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, ilhas e montes sumindo, a água do oceano invadindo a terra, grandes e tremendas inundações com mortes. Mas o povo de Deus não terá medo, porque verão a mão de Deus e ouvirão a voz de Deus dizendo: sou eu, não tenham medo. Porque isso não nos surpreende, nós já sabemos que será assim, porque Deus falou. Surgirão também falsos profetas. Falsos profetas, mencionado aqui em Mateus capítulo 24, surgiram falsos profetas logo após a morte de Jesus, tentando desvirtuar e desviar os sinceros no primeiro século? Sim, mas vão surgir falsos profetas no tempo do fim também. É um dos sinais. Por isso diz aí, como na página 14, como um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo havia dito: surgirão falsos profetas, muitos, e enganarão a muitos. Ergueram-se falsos profetas enganando o povo e levando grande número ao deserto, mágicos, exorcistas, pretendendo o poder de operar milagres, arrastar o povo após si para a solidão das montanhas. Mas esta profecia foi dada também para os últimos dias. A mesma profecia, aplicada 2 vezes, também para o último dia. Esse sinal é indicativo do segundo advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no capítulo 2 de eventos finais, fala também como sinal da volta de Jesus, glutonaria e intemperança, na página 15. Será que isso está se cumprindo? Será que intemperança e glutonaria é um pecado atual que mostra que o tempo do fim está perto? A glutonaria, diz aqui, e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Quem é depravado no comer e no beber, vai ser também depravado na mente, porque o que eu como produz o meu sangue. Se o que eu como é bom, eu tenho sangue bom. Se o que eu como é porcaria,
é junk food, então o meu sangue vai ser um junk blood. E se eu tenho um junk blood, se eu tenho um sangue sujo, meus pensamentos serão confusos e sujos. Porque existe uma ligação muito íntima entre o que eu como e o que eu penso. Deus diz no livro Conselho sobre o Regime Alimentar que o comer e o beber errôneos resultarão num pensar e agir errôneos. Não tem como eu comer e beber de uma forma errada e chegar aqui no púlpito e pregar uma coisa certa. Não vou pregar uma coisa certa. Vou pregar uma mensagem confusa, nebulosa, que ninguém vai entender. Porque há uma ligação poderosa entre o que eu como e bebo e os meus pensamentos. Comer e beber e vestir-se tornaram-se o alvo da vida para o mundo. Tal estado de coisas já existia antes do dilúvio. E esse modo de viver é uma das marcantes evidências da breve terminação da história terrestre. Por que Deus fala tanto sobre o domínio do apetite? Por que o apetite? Por que o apetite? No livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 43, no primeiro parágrafo, diz que é pecado a intemperança. Intemperança é pecado. Intemperança não tem nada a ver com fumar, beber, porque Deus não quer que você seja temperante no fumar e no beber. Quando nós falamos de temperança, não estamos falando de drogas, nem de bebida, nem de cigarro e nem de café. Quando estamos falando de temperança, é o comer alimentos saudáveis. A temperança diz respeito a comer a comida, a quantidade certa, na hora certa, do que é bom e saudável. Agora, com relação àquilo que não é bom e saudável, com relação a cigarros, bebidas e cafés, não é temperança, é abstinência. Deus quer abstinência, não tocar, não provar. Agora, com relação àquilo que Deus criou para ser comido, coisas saudáveis, então deveremos ter temperança para comer na hora certa, a quantidade certa. Por que o apetite é importante? Porque a intemperança, ou seja, a glutonaria, a gula, é pecado. Impede a compreensão da verdade presente. No livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 72, diz que a intemperança, no comer e no beber, impede a pessoa de compreender as verdades para os últimos dias. Ou seja, impede de compreender a verdade presente. Quando as pessoas falam, eu tenho dificuldade para entender, é porque você tem problemas no comer e no beber. Porque se você não comer corretamente, você não vai entender a verdade presente. Toma decisões erradas, torce as coisas. No livro Conselho sobre o Regime Alimentar, página 52, parágrafo 3, diz que quando Jesus era fortemente tentado, ele nada comia. Você está sendo tentado, meu irmão? Eu estou sendo muito tentado. Então, meu irmão, não coma nada. Enquanto você não vencer a tentação, você não come nada. Você vai vencer rapidinho. O que você quer? Comer. Se para comer eu tenho que vencer a tentação, eu vou vencer rápido. Porque eu não quero ficar muito tempo sem comer. Deus diz que Jesus Cristo, quando fortemente tentado, nada comia. O jejum é a melhor coisa para vencer a tentação. Quando a barriga está doendo de fome, você não tem prazer em nada. Podem colocar a maior tentação, a não ser comida, não é? Mas pode passar a maior tentação, o melhor filme, a melhor coisa que o mundo está se deleitando, mas para você não tem graça, porque a sua barriga está doendo de fome. E a sua mente está lúcida. Quando o estômago vazio, a mente está lúcida. Então, queridos, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 59, parágrafo 3, diz que a vitória sobre o apetite nos dará a vitória sobre todos os outros pecados. Por que temos que vencer o apetite? Porque o pecado e a desgraça do mundo entrou pelo apetite.
Adão comeu o fruto proibido. Entrou pela boca. O pecado entrou pela boca. Mas quando Jesus Cristo veio, nascido de mulher, o Espírito Santo o levou para o deserto depois do batismo. E o Espírito Santo disse para ele: você vai começar por aqui. Você vai começar por aqui. Jesus iniciou o ministério dele com 40 dias de jejum, para mostrar que o ser humano tem que ter o domínio do apetite. Pelo apetite entrou o pecado, pelo apetite, pelo domínio do apetite, iniciou a nossa redenção. Iniciou o resgate da família humana. E aquele que obtiver o domínio do apetite, ele vai dominar e vai ter vitória sobre todos os outros pecados também. Nós teremos a vitória. Queridos, é muito importante então nós comermos e bebermos para a glória de Deus. É muito importante aprendermos a dizer não para nós mesmos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há pessoas que bebem o dia todo, não água, porque a água é para ser bebida o dia todo, mas há pessoas que bebem sodas, sucos. Não, estou tomando um suco natural, mas não é hora. Existe hora. Há pessoas que comem o dia todo, como se fossem ruminantes, porque estão sempre mastigando alguma coisa. Sempre mastigando alguma coisa. E eu me assusto com isso. Percebemos muitas vezes em reuniões de concílios, existe uma mesa cheia de comida, e enquanto o concílio pastoral está sendo processado, as pessoas de vez em quando se levantam dali e vão lá e se abastecem de castanhas, coisas boas, não é? E comem bastante coisas boas e voltam a sentar. E dali uma meia hora, uma hora, vão lá e pegam mais também e comem mais. Aí a hora que chega o momento do almoço, vão almoçar. Quando voltam do almoço, se assentam para continuar. De repente, dali uma meia hora, voltam, vão lá para a mesa e se abastecem de mais algumas coisas. Queridos, não é porque estamos comendo coisas saudáveis, mas está na hora errada. É intemperança. Deus quer que o seu povo dê lugar para a vitória sobre o apetite. No livro Conselho sobre o Regime Alimentar, ali diz, você não precisa ir no Conselho sobre o Regime Alimentar, vá lá para a página 49 do Eventos Finais. Página 49 de Eventos Finais. Está aqui o texto. O texto está aqui, página 49. Eles escolheram esse texto para ser colocado aqui. Vamos ler comigo lá no pé da página, falando sobre o apetite. No final da página 49. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne a ser finalmente abandonada. Existe alguma dúvida quanto a isso? Você acha que está certo, não está certo? A sua religião é o que você acha? Ou é o que Deus fala? Eu acho que não é tão sério assim. Você acha? A sua religião é o achismo? Ou é o adventismo? Aqui diz, entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne a ser finalmente abandonada. É isso aí. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Agir como? Firmemente nesse sentido. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ainda não realizou. Isso ela escreveu em 1902, irmãos. Estão vendo aí a data no final do parágrafo? No dia 27 de maio de 1902, ela disse: a reforma de saúde deve realizar uma obra no meio do nosso povo que ainda não realizou em 1902. Será que agora em 2013 já realizou, irmãos? Não, irmãos. Continuamos voltando e correndo para os panelões de carne do Egito, da mesma forma. De 1902 para 2013 não mudou praticamente nada. Quando vai mudar? E ela continua: aos que
devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. A carne afeta o quê? O físico, a mente e o espírito. A vida espiritual é afetada por ela. Agora, este pensamento é mais direto, irmãos. Leiam comigo. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Está claro esse pensamento? Como muitos poderão dizer quando Jesus voltar: eu não sabia, Senhor. Sabia. Deus chamou os seus servos para pregarem, para anunciarem, para darem o alerta, o aviso. Portanto, queridos, reforma de saúde faz parte do plano, do programa de Deus para o seu povo agora, nos eventos finais. Voltando para o capítulo 2, vamos então para atos de violência. A violência faz parte dos sinais do fim. A alimentação que você come ou faz mais violento ou menos violento. Quais são os animais mais violentos? Os animais carnívoros. Quais são os animais mais fortes? Os herbívoros. Os mais fortes. O elefante, ele não come carne. Quem é mais forte do que o elefante? Queridos, mas os animais menores e mais violentos são os carnívoros. E as pessoas que se alimentam da alimentação carne têm a tendência de serem mais violentas e mais sensuais, porque o alimento carne, ele desperta a sensualidade, desperta as paixões animais. Mas a violência que existe no mundo hoje, a alimentação do povo em geral, a alimentação nesses McDonald's e nos Burger Kings da vida, é uma alimentação essencialmente baseada na carne. Na carne. Eu vi a foto de um jovem adventista. Ele estava segurando assim um pedaço de carne bem grande, e atrás dele tinha outro pedaço de carne. Ele estava no meio das carnes assim, né? Feliz da vida. Quando o nosso povo vai acordar para isso? A violência deve ser evitada e condenada. A violência através dos filmes. Você gosta de filmes violentos? Não, pastor, eu gosto de filme de ação. Filme de ação é uma outra expressão para filme violento. Você gosta de luta de boxe? Eu gostava. Isso há mais de 20 anos atrás. E quando eu ia assistir no Brasil, era sábado à noite, né? As lutas de boxe. E era sempre lá por meia-noite. E a minha esposa: mas Samuel, você vai ficar até essa hora acordado para assistir? Eu falei: olha, não fale nada, porque a minha consciência já está me atrapalhando, e ainda você fica falando, não fale nada. A esposa, muitas vezes, é a voz de Deus. Mas no dia em que eu pedi para que Deus tirasse de mim o gosto que eu tinha pelo boxe, Deus tirou. Nunca mais assisti. Dizer não à violência, não às palavras de violência, não às palavras irritadas. Pessoas irritadas, violentas, palavras duras, estupim curto, tudo tem que ser transformado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer dar para você o adorno celestial que se chama mansidão de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É o adorno que Jesus quer dar para você. Todos nós temos que nos adornar com este adorno da mansidão de Jesus Cristo. Então, diga não à violência através dos filmes. Diga não à violência através dos videogames. Não dê para o seu filho um videogame de lutas. De lutas. Não dê para o seu filho. E se alguém der, você joga fora. Qualquer videogame de violência ou qualquer brinquedo de lutas. Brinquedos que despertam a violência na criança. Brinquedos que não podem ser usados. Não participe de passeatas.
Já passou pela sua mente se, no meio daquelas multidões no Brasil, fazendo passeatas, quebrando tudo, ateando fogo em tudo, lembram? Já viram pela televisão? Já passou pela sua mente que ali no meio podem existir muitos adventistas? Temos que defender o que é correto desta forma? Diga não à violência, através de passeatas, através de qualquer forma. Não à violência. Na página 16, irmãos, fala que um dos sinais do tempo do fim são guerras e desastres. Já tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e o mundo está se preparando para uma Terceira Guerra Mundial. Estamos vendo muitas tragédias. A água do oceano está transpondo seus limites, diz lá no final da página 16. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Os tsunamis aumentarão em número e em frequência. Na página 17 fala que sinais do fim também são terremotos e inundações. Página 17. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Fala aqui da destruição da cidade de Johnstown, em Pensilvânia. Foi no dia 31 de maio de 1889 que esta cidade foi invadida pelas águas, estourou uma represa e inundou a cidade. Morreram 2.200 pessoas. 2.200 pessoas, isso foi em 1889. E Ellen White comenta isso. Só que o que são estas 2.200 mortes em comparado com as inundações, com os tsunamis de hoje? Só o tsunami que aconteceu lá na Indonésia foram 220 mil, mais de 220 mil pessoas que morreram num só. Esse é o tempo do fim, quando as águas estarão transpondo os limites e invadindo. A Bíblia diz que no tempo do fim os homens desmaiariam de terror, na expectação das coisas que viriam, e o rumor das águas do oceano assustariam as pessoas. É costume das pessoas quererem morar à beira-mar. Quanto mais perto o apartamento do mar, mais caro. Chegará um momento em que vai ficar tudo vazio, ninguém mais vai morar. Vai ficar fácil para você comprar, quem quiser. Ninguém vai mais querer morar beira-mar, porque as águas transporão seus limites. O rugir das águas do oceano não vão mais trazer tranquilidade, porque as pessoas gostam de abrir a janela e dormir com o barulho das ondas. Mas o barulho das ondas vão começar a assustar. Esse é um dos sinais do fim. A crosta terrestre está sendo dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da terra, e o mundo religioso também será terrivelmente abalado. Haverá terremotos onde menos se espera, diz aqui, no meio da página 17. Onde nunca ocorreu, vão começar a ocorrer terremotos. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. A terra estará em convulsão. Raios do céu vão se unir a fogo na terra e farão com que as montanhas sejam queimadas como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre as aldeias e cidades. Mansões inteiras, condomínios inteiros sendo queimados na Califórnia. Centenas de casas, não são casinhas, são mansões. E ninguém consegue conter o fogo. É o tempo do fim. A poluição é um sinal do fim. Satanás está poluindo o ar, poluindo os alimentos, poluindo a água. No pé da página 17 diz: Satanás está atuando na atmosfera, envenenando-a. Dependemos de Deus quanto à vida. Quando eu ouço alguém falar: pastor, está difícil viver, eu digo: está mesmo, porque a água está poluída, os alimentos estão poluídos. Eu como tudo orgânico. Eu como tudo que existe de orgânico, eu como orgânico. Mas o orgânico também tem inseticidas, também tem coisas que não deveriam existir. Tem menos, mas tem. A gente sempre escolhe o melhor, mas o melhor ainda não é o ideal, porque está tudo poluído. E as pessoas falam: o que a gente faz para viver? Siga a luz que você tem, faça o melhor que você puder, e deixe o que você não consegue fazer, deixe nas mãos de Deus. O que você pode fazer, faça. Dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. Na situação em que nos encontramos,
Importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar. Deus está deixando Satanás poluir o ar. Não é Deus que polui o ar. Não é Deus que provoca as tragédias e as destruições. É Satanás. Mas Deus permite. E Deus tem propósito nisso. E aqui diz que Ele permite que Ele polua o ar, que é uma das fontes de vida e nutrição. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o ser humano fica mais sujeito a epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas pálidas representações do que acontecerá no futuro próximo. As fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas, perigos de todos os lados e também atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Deus exerce o poder moderador, senão Satanás destruiria tudo e todos. Mas Deus tem o controle. A mão de Deus está no leme. Satanás só atua onde Deus permite, porque Satanás é um poder vencido. A sua cabeça foi esmagada no Getsêmani. E quando Jesus morreu na cruz, selou a destruição de Satanás. Ele é um poder vencido. Mas aquilo que Deus permite, Ele faz. E depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra, depois que Jesus falar está feito, e a porta da graça se fechar, quando Jesus Cristo sair do Santíssimo e deixar de interceder, então Satanás fará a obra que ele sempre desejou fazer, de destruição. Mas atingirá somente os que são dele. Os filhos de Deus não serão atingidos, porque Deus nos protegerá. Quais são os desígnios de Deus nas calamidades? Aí diz, na página 18, o Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem a sua lei, violam seu concerto e transgridem o seu sábado, aceitando em seu lugar um dia de descanso falso. Deus não vai intervir para proteger a casa daqueles que são desobedientes às suas leis. Deus permite que sobrevenham para essas calamidades, Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar à razão homens e mulheres. Não está tudo bem, irmãos. Não está tudo bem. O mundo não está bem. A igreja não está bem. Não está nada bem. E Deus quer que a gente acorde para isso. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar à razão homens e mulheres. Mediante atuações incomuns sobre a natureza, Deus apresentará às pessoas em dúvida o que Ele revela claramente em sua palavra. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo, de inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos eventos da natureza, desorganizada e desgovernada. Não são. Inteiramente fora de controle. Não é fora do controle. Vejam aqui, esses acontecimentos são meios pelos quais Deus, busca despertar homens e mulheres para que sintam o perigo, para que desistam da terra, para que sonhem com o céu, para que clamem para uma nova vida, um novo céu e uma nova terra. Deus quer nos desencantar com esta terra. Quando a gente perde carro, perde casa, perde isso, perde aquilo, você vai ficando desencantado com esta vida e com a terra, e com os bens materiais. E você começa a dizer: Senhor, não vale a pena aqui, eu quero o céu. Eu quero o céu. Por mais feliz que seja a família aqui na terra, não vale a pena. Porque é um mar de agitações, de calamidades. O mundo não está aqui. O mundo não está sem um governante. Na página 19. Aleluia por isso. O plano dos acontecimentos futuros está nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Quando você estiver no meio da tempestade, no meio dos relâmpagos, lembre-se
que existe uma mão poderosa que se chama mão do nosso Pai Celestial. Ela está no controle. E nada vai lhe tocar, a não ser pela permissão dele. E se ele permitir que algo te toque, ele tem propósitos. A vontade de Deus é soberana. Na sua vida, na minha vida, tem que ser soberana. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios da sua igreja aqui na terra. Na grande obra do fim, diz aí, estamos lendo página 19, nos defrontaremos com perplexidade que não saberemos contornar, mas não nos esqueçamos de que as 3 grandes potestades do céu, quem é? Pai, Filho e Espírito Santo, estão atuando, que a divina mão está no leme, aleluia, e Deus fará cumprir os seus desígnios. Deus nunca fracassou, Deus nunca falhou, Deus nunca vai falhar e nunca vai fracassar. Ele é o vitorioso, the winner one. Ele é o vitorioso. E se você é filho de Deus, você é um vitorioso. Não temos nada a temer. O medo é uma arma de Satanás. Na primeira carta de João diz que o amor de Deus expulsa o medo. Você perde o medo. Medo de perder emprego, medo de perder o salário, medo de perder a família, medo de perder a saúde, medo de acidentes de avião, medo disso, medo daquilo. Deus expulsa de você o medo através do amor de Jesus. Quanto mais o amor de Jesus inunda a sua vida, quanto mais você mergulha no amor de Jesus, menos medo você tem. E se morrer, Ele me ressuscita. E se perder um ente querido, Ele me dará de volta. Quando? Logo mais, Ele vai me dar de volta. Vai reunir as famílias separadas. Aleluia por isso. Abra na página 20 agora, irmãos. Vamos terminar lendo a página 20, onde diz que o ato de Cristo ao morrer pela salvação do ser humano não somente tornou o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificou a Deus e o seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Lembremos que Jesus, ao morrer na cruz, não estava só morrendo para salvar o pecador. Essa é a metade da história. E às vezes nós contamos só a metade da história. Jesus morreu para nos salvar, é verdade. Jesus morreu para salvar o pecador, é verdade. Mas esta é a metade da verdade. A outra metade da verdade, que tem que ser levantada bem alto, é de que antes de existir o pecador na terra, Deus o Pai já tinha sido acusado por Satanás no céu. Quando Adão e Eva foram criados, Deus já tinha sido acusado no céu. Satanás já tinha sido expulso do céu. O pecado já existia e não foi resolvido o pecado. Satanás foi expulso do céu, mas isso não foi solução. Não foi solução. Os habitantes dos outros mundos e todos os seres celestiais estavam olhando para Deus e para Satanás. O que vai acontecer? Ele foi expulso do céu. Ele diz que ele tem razão. Deus diz que ele não tem razão. E ele foi expulso. O que vai ser agora? Deus criou a família humana como uma solução para o caráter de Deus, para ser uma reivindicação do caráter de Deus. Deus criou a família humana para ser uma resposta às acusações de Satanás contra Deus Pai. E Deus enviou seu Filho para se tornar homem e como homem vencer a Satanás e mostrar quem é Deus o Pai e quem é Satanás. E Jesus mostrou na sua vida e na sua morte que Deus é santo, justo e bom, e Satanás é bandido, Satanás é mentiroso. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, os laços de simpatia que ainda existiam entre Satanás e os anjos de Deus no céu, partiram-se esses laços, romperam-se os laços de simpatia, ali na cruz do Calvário, porque caiu a máscara de Satanás e todos o viram como assassino. E Jesus ressuscitou e subiu ao céu como representante da família humana para sempre. Nunca mais Satanás teve acesso ao céu. Queridos, Jesus Cristo morreu para salvar os pecadores, aleluia. Mas Jesus Cristo morreu para justificar o caráter do seu Pai diante do universo, para reivindicar a justiça divina. Todo o universo estava observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. E Deus saiu vitorioso. Deus saiu vitorioso. Quando Jesus voltar, ímpios e justos sabem que mesmo Satanás, antes de ser queimado, no final dos 1000 anos, ele terá que reconhecer
que Deus é santo, justo e bom. Eu convido para que você termine lendo comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. O grande conflito vai terminar. Mas antes que o grande conflito termine, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, de bons e de ímpios, todo joelho se dobrará diante de Deus. Diz em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Podemos ler? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, todos os seres celestiais e anjos, na terra, bons e ímpios, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia por isso. Para a glória do Deus Pai. Ele é o Senhor. Ele é o vitorioso para sempre. Ele é o nosso irmão mais velho. Nós seremos vitoriosos com Ele. Ora, vem, Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus, que é santo, justo e bom. Que a paz de Jesus fique com você, meu irmão. Amém? Amém. Querido Pai, estamos na Tua presença agradecidos pela mensagem da Tua palavra, pela esperança que o Senhor colocou no nosso coração e que acendeu com este fogo do Espírito Santo. Estamos desejosos de que Jesus volte. Obrigado, Pai, porque o Senhor tirou de nós todo o medo, porque o Senhor colocou o Teu amor no nosso coração. Só tememos a Deus, nada mais neste mundo. Volte logo, querido Jesus. Recompensa os esforços que cada um faz para estudar, para meditar, para aprender mais. Que o Senhor recompense os esforços, porque eles escolheram a boa parte. Que o Espírito Santo esteja conosco e os Teus anjos nos acompanhem a voltarmos para casa. Por Jesus pedimos. Amém.